Tudo bem, pessoal? Vamos falar hoje sobre uma grande dificuldade de todos, né? Em geral, que é o medo de desagradar. Então, é sempre aquele pensamento que antevém as nossas escolhas. O que os outros vão pensar? Vamos falar sobre isso. Já senta o dedo ali no aviãozinho e manda para pessoas que vocês já conhecem e sabem que vão precisar desse conteúdo. Falando muito sobre essa questão do agradar, no medo de desagradar, de onde vem tudo isso. Hoje vamos desvendar aqui esses mistérios. Começando por contar que esse final de semana eu assisti o documentário da Taylor Swift no Netflix, que eu super recomendo. E ela fala muito sobre essa questão de ter fundamentado as crenças dela com base em agradar os outros, a ter aplausos, sendo a pessoa mais perfeita, sendo a boa menina. E cada vez que alguém critica o trabalho dela, que ela não ganha um Grammy, ou que, enfim, aconteceu fatos lá com... esqueci o nome dele agora. Com um cantor lá, enfim, que fez uma não sei se é um comentário, uma crítica, enfim, algo muito maldoso num palco quando ela estava ganhando um prêmio, e aquilo fez ela desmoronar. Ela ficou 1 ano afastada do propósito dela, que era cantar. E ela faz isso maravilhosamente. Então imagina, né, o peso que é quando a gente fica fundamentando as nossas escolhas com base nesse pensamento. O que os outros vão pensar? E quando a gente faz isso, a questão principal é que a gente se deixa em último plano sempre, porque se em primeiro lugar está a expectativa dos outros a nosso respeito, a gente acaba fazendo o que convém, né? O que vai ser digno de menos críticas ou menos formas de se expor, eu diria. Então, trazendo essa base toda do que os outros vão pensar, a paulada começa cedo, assim. Então a gente entende, né, desde os conhecimentos sistêmicos aí da constelação familiar, que Bert Hellinger, né, o pai da constelação, dizia o que os outros vão pensar. Agora experimente trocar os outros pela sua mãe. O que a sua mãe vai pensar. Então, por trás de todos esses problemas que eu venho falando aqui para vocês, de autoestima, né, de falta de amor próprio, falta de autoconfiança, tem toda uma base materna aí mal resolvida. Será que a sua mãe fez de propósito? Será que a sua mãe fez por mal? Será que ela se deu conta? Será que a culpa é dela? Não. Mas o que aconteceu fez com que você tivesse esse olhar para a sua realidade, né? Então, se a minha mãe me critica, se a minha mãe me julga, se a minha mãe me dá coordenadas aí de como eu devo ser no mundo e eu não cumprir essa função, eu vou estar desagradando a minha mãe. Se eu desagrado a minha mãe, quando eu cresço, eu transformo essa minha mãe nos outros. Então eu fico sempre nessa busca de aprovação que eu não senti da minha mãe, na visão de adulto com os outros, né? Com o que os outros vão pensar de mim. Então, sempre seguindo essa função em relação à nossa criação, às nossas bases, né? Porque a mãe, na constelação também se fala que a mãe é a cara do sucesso. O primeiro sucesso que a mãe nos dá é dizer sim, né? Para nossa vida. Então, a gente estando aqui, temos mãe, e essa mãe disse sim para nós, para a gente estar aqui. Então esse é o primeiro grande sucesso do ser humano, é conseguir vir para a vida. E aí, com base nisso, todos esses outros afetos também vêm dessa construção de mãe, tá, gente? Então, principalmente essa questão de nutrição, né, que é tão... desde lá do leite materno, e aí também dentro da constelação, Bert fala que o dinheiro é o leite materno da vida. E aí o que acontece? Se a gente não bebeu do leite da nossa mãe, do afeto, do carinho, da aprovação, a gente também vai ter dificuldade em prosperar na vida. Só que isso é um assunto para uma outra live, porque senão são muitas coisas que a gente vai misturar aqui.
Mas, ó, a Carol tá falando, boa tarde, nossa, eu sempre passei por isso. É verdade, você e muitas, assim, ó, não existe quem não tenha alguma treta com a mãe, tá? Porque não tem essa coisa de não existir traumas. A mãe pode ser a mais perfeita e ela vai causar outros tipos de trauma na gente. E ela pode ter faltas e falhas e assim também se criarão outros traumas. Não existe nessa perfeição, somos todos seres comuns e imperfeitos. E aproveitando para indicar também, quem já não assistiu uma série famosíssima, que é o This Is Us, eu já devo ter comentado aqui em outras lives. Essa série retrata o caso de um pai e de uma mãe, né, que tem filhos e depois acaba adotando um terceiro filho, e eles se preocupam muito em ser pais super perfeitos, em não causar traumas, em não deixar essas crianças e esses filhos mais, né, na fase adulta não passarem por situações que causem trauma. Então eles têm uma super proteção, um super cuidado em não errar. E aí eles vão causando outros traumas. Então é maravilhosa essa série para que a gente possa despertar para esse adulto que sai da ilusão de ter pais e mães perfeitos ou do como a gente imaginava que eles deveriam ser, de como eles deveriam nos tratar. Então é muito importante nosso eu adulto sair dessa ilusão infantil, né, da idealização de pai e mãe perfeitos. Mas voltando aqui para o assunto da mãe, quando a gente tem alguma ferida aberta aí com a mãe, seja essa mãe super dura, super crítica, rígida, exigente, ou uma mãe que, eu não vou dizer que te abandonou ou que te rejeitou, porque são vários formatos, né, dessa interpretação. Pode ser que essa mãe nunca tenha saído de casa, nunca tenha te rejeitado, mas aí nasceu um irmão mais novo, esse irmão deu um pouquinho mais de trabalho, ou realmente tinha até alguma situação de doença ou um fim delicado, e essa mãe precisou dar mais atenção. Isso a criança já pode registrar como um abandono. Então não quer dizer que tenha ocorrido um abandono, uma rejeição, assim como você registrou esses sentimentos todos dentro de você. E aí tudo bem, a gente cresce com isso, e quando a gente vai para o mundo adulto, a gente começa de novo então a reforçar essas demandas emocionais, esperando aplausos e reconhecimento e valorização e ser visto pelos olhos dos outros. Esses outros, lembrando, sempre substituindo com a mãe. E quando a gente tem essas questões com a mãe, a gente acaba criando feridas bem profundas, né? E os sintomas dessas feridas são tornarmos adultos perfeccionistas, rígidos, carentes emocionais, precisando sempre de aplauso, sempre de reconhecimento. E dentro desses sintomas eu me dei conta de tive uma aula com a Ana Carolina Lisboa, que é minha mentora, maravilhosa. Tô até com anotações aqui, gente. E aí na aula dela, enfim, ela estava falando sobre esses sintomas do feminino ferido. E por que do feminino? Porque tudo que vem, nós somos 50% pai, 50% mãe. E aí, nesse mesmo formato, somos 50% com a energia feminina e 50% energia masculina, né? Então, a energia masculina é a energia da ação, da coragem, de se arriscar, de ir para o mundo, de empreender, de, né, virar um trator aí, como a gente sabe que muitas mulheres, inclusive eu me enquadro nesse modo, que por muito tempo, não me dando conta, fui essa mulher macho, né? Vai lá e faz e acontece, e aí acaba deixando o feminino de lado. E o que é o feminino? O feminino é a criatividade, é a amorosidade, o gestar, né? Então gestar projetos, gestar filhos, gestar seres humanos, né? Os cuidados com as pessoas, gestão de pessoas, tudo isso passa pela polaridade feminina. Quando a gente tem treta aí com a mãe, a gente também tá com o nosso feminino não harmonizado. E aí as consequências desse feminino ferido são essas que eu vim mencionando, né? Se sentir inferior, tá sempre num modo de comparação com outras mulheres, sente inveja de outras mulheres, outras pessoas, né? Não tô falando somente de mulheres, mas meninos também entram nesse jogo. E engraçado que a inveja, ela é nada mais do que você olhar para aquela pessoa, querer ter aquele mundo dela, mas somente quando tu sabe que tu poderia também fazer aquilo. Senão a gente não desperta a inveja, sabia, gente? Então, quando você tiver inveja de alguém é porque provavelmente você sabe que você poderia estar fazendo aquilo, só que aí você não está fazendo para não sair da zona de conforto, não sair do seu quentinho, e aí te dá raiva e você transfere essa raiva, esse recalque para
pessoa que você está invejando, tá? Então, bem importante esse ponto. E aí, voltando ao assunto da aula, ela trouxe um sintoma que eu não tinha me dado conta, que é a dualidade. Esse sintoma da dualidade eu sou inteligente, mas eu não posso mostrar que eu sou muito inteligente. Eu sou muito bom no que eu faço, mas eu não posso mostrar que eu sou muito bom no que eu faço. Essa dualidade serve a um propósito que é o seguinte, galera. A função pela qual a tua mãe te criou, função no sentido de seja uma boa moça, seja comportada, não se exponha demais, feche as pernas, minha filha, você está de saia, você é uma menina, você precisa se preservar, você precisa se dar um respeito, você precisa usar decotes até aqui, enfim, né? Tem todos os tipos de banho aí que vocês devem se identificar. Mas todas essas funções que você foi criada para cumprir, quando você chega no mundo adulto, nesse modo de agradar a todos, é porque você ainda está correspondendo a essas funções que a sua mãe designou para você como um modo certo. E por que tocou tanto para mim, né? Eu gosto de trazer exemplos aqui meus porque fica mais claro e menos abstrato todo esse papo tão profundo que é, né? Falar de mãe, pai e traumas e tudo mais. E, bom, quando eu me dei conta dessa questão da dualidade, que era um sintoma que eu sentia, eu lembro da minha mãe, como eu já falei aqui em outros vídeos, sendo super rígida, super crítica, né? Num modo de proteção muito grande comigo. Eu era a única filha menina, tenho 3 irmãos mais velhos, então eu tive uma sobrecarga aí de exigências em ser mulher, em ser menina, e que eu não estava me dando conta sobre o quanto eu ainda estava sendo fiel a essas exigências de ser aí, como fala? Eu anotei a palavra aqui. Vamos usar esse termo de ser uma boa filha, tá, gente? De ser comportada, de ser humilde, de não aparecer, de não... A minha mãe tinha muito cuidado comigo em relação à questão da beleza. Eu não sei, dentro das crenças dela, dentro da questão da religiosidade, ela tinha muito medo de eu ser supérflua, de eu me achar, de eu ser snob, não sei o que ela pensava e ela tinha medo, mas ela me dizia muito sobre isso, sobre essa questão da beleza, de não subir a cabeça, de eu ser igual a todo mundo, de eu não me expor, de eu não aparecer, de eu não ser exibida, coisas nesse sentido eu ouvia muito. Mas eu sou uma pessoa super tranquila em relação a isso, e tanto que por muito tempo eu me escondi muito em relação à questão de beleza, justamente porque eu tinha medo de machucar outras pessoas, ou enfim, coisas, né, dos nossos traumas. Mas aí eu me dei conta que dentro dessa ferida aí da dualidade, eu não sentia autorização para ser quem eu vim ser. Olha que profundo isso, galera. Percebam aí se vocês também não se sentem autorizadas a ser quem vocês nasceram para ser. E quando eu digo isso, quando eu venho aqui para falar para vocês, eu me coloco de certa forma num palco, né? Num papel de protagonista, onde eu estou trazendo ensinamentos, conhecimentos para que vocês possam crescer junto comigo, para que a gente possa aí libertar tantas crenças e tantos medos que a gente vem vivendo, e eu estou me expondo fazendo isso. E justamente essa exposição, para mim, por muito tempo foi difícil fazer por não me sentir autorizada pela minha mãe para estar me expondo. Olha que louco isso. E aí, quando eu fui me dando conta desses movimentos, eu fui percebendo o quanto eu deixava para depois, para gravar um vídeo, quanto tempo eu demorei para voltar aqui fazer lives com vocês toda semana, o quanto eu acabava me escondendo, e aquele famoso encolher para caber, sabe? Só que esse encolher para caber era dentro do quê, né? De que caixa eu estava me colocando. E aí, quando eu me dei conta desse esquema da dualidade, né? Que é nada mais do que também chamado de síndrome da impostora, você saber que você é muito bom em alguma coisa, você saber que você pode fazer aquilo de uma maneira maravilhosa, mas você não se sentir autorizada a fazer. E aí são várias vertentes em relação a isso, galera. Né? E todas essas vertentes da síndrome da impostora e não se sentir autorizada a fazer, elas têm esse cunho, né, do nosso feminino ferido. Homens também podem ter um feminino ferido, inclusive, né? Todo mundo tem as duas polaridades, feminino e masculino. E aí, com isso, a gente aciona o modo de perfeição,
né? Que vem muito dessa ferida de ter se sentido abandonado, rejeitado, não visto pela sua mãe. E quando isso acontece, galera, a gente vai se expor o menos possível para não errar. Ou quando a gente resolver se expor, a gente vai ter uma autocobrança gigantesca, porque se expor significa ser criticado e ser rejeitado por algumas pessoas. E dentro dessa ferida a gente não quer ser rejeitado por ninguém, porque já doeu bastante ser rejeitado pela mãe. E eu lembro que eu fiz um exercício pouco tempo atrás, eu comentei com vocês numa live também, que era sobre autoestima, voltem lá para assistir, que é um conteúdo denso também, e aí eu fiz uma ressignificação dessa minha criança que não se sentiu vista, não se sentiu amada, não se sentiu apreciada, desejada, enfim. Porque, como eu falei, a minha mãe teve uma questão, né? A minha família teve uma questão de falência. Quando eu era pequena, quando eu tinha 1 aninho, perderam, né, todos os bens e tudo mais. E eles tiveram que trabalhar e correr atrás da máquina. Só que eu era muito pequena. Então, a minha versão desse abandono, ele não aconteceu de verdade, mas era como eu me sentia quando meus pais iam trabalhar. E aí eu fiz um exercício, galera, tão lindo, que é, junto, né, com essa minha terapeuta, enfim, esse exercício também eu promovo dentro das mentorias, a gente faz exercícios sistêmicos, e aí eu fechei os olhos, me concentrei, fiz todo esse movimento e eu enxergava a minha mãe de lado para mim. Ela estava na minha frente, mas ela estava olhando para o outro lado. E eu comecei a chorar que nem uma criança, assim, nesse exercício. E aí, quando eu chorava, eu dizia, ela não me vê, mãe, me olha. E aí, de repente, eu chorando compulsivamente nesse exercício dessa terapia, eu vejo que a minha mãe se vira pra mim, tudo isso não é exercício mental, né, galera? Sentindo ali a vibe ali do campo, como a gente chama, né, da constelação. E nisso a minha mãe se vira pra mim e ela tá assustada, com uma expressão de susto, do tipo, meu Deus, eu não percebi que você tava precisando de mim. Eu achei que você tinha dado conta. E aí eu choro mais ainda, e aí começo a repetir as frases sistêmicas, né? Eu queria que você tivesse me visto, eu queria que você tivesse ficado mais tempo comigo, eu queria que você, né, me visse como eu sou e me aceitasse, e eu me senti rejeitada e abandonada. E aí eu fui desabafando aquilo, e era como se a minha mãe estivesse me acolhendo e dizendo, não, mas não foi nada disso que aconteceu, eu só estava focada trabalhando. E olha como a gente faz os movimentos. Quando a gente é criança, a gente percebe que o nosso ambiente não pode nos dar aquilo que a gente está precisando, a gente se torna quem? A independente, a fortuna. E aí a gente assume a nossa polaridade masculina. E aí a gente se torna mulheres masculinas. Por quê? Porque a gente precisa dar conta de sobreviver. Então eu vou fazer isso nem que seja, né, sozinha. E aí, como a minha mãe me via, de repente, sempre bem, tranquila, enfim, ela pensou, bom, tá tudo bem com a Carolina, não preciso me preocupar com ela. Mas internamente eu só desenvolvi essa máscara de proteção porque, primeiramente, eu achei que ninguém ia dar conta de mim e ninguém ia estar ali por mim. Então vejam como é complexo, né, todas essas questões. E, bom, no final desse exercício, então, eu consigo me reconciliar com a minha mãe, entendendo que ela estava ali sim, ela não fez por mal, nem por sacanagem, ela simplesmente achou que eu estava bem, que eu dava conta. E aí quando eu desabafo para ela, ela diz, mãe, eu queria que você tivesse me visto, que você tivesse ficado mais tempo comigo, eu consigo compreender, primeiramente a minha criança consegue compreender que aquilo não foi feito por mal, que não tinha nada a ver comigo e sim com a situação do movimento. Então a gente vai curando essas feridas emocionais. E aí, com isso, o nosso adulto não sofre tanto para ir para a vida. Ou seja, hoje, se eu tiver que receber críticas, se eu tiver que me expor e tudo mais, não dói mais. Por quê? Porque eu já curei essa ferida. E eu sei que a primeira pessoa que eu queria que tivesse me reconhecido, de fato me reconheceu, de fato me aceitou. E é muito louco a gente falar sobre isso em relação a amor incondicional, porque eu só entendi de verdade isso depois que eu fui mãe. A gente acha que sabe, né, o que é o amor incondicional. A gente tem formas de amor incondicional pelos nossos pais, pelas pessoas que a gente ama, enfim. Mas o amor de mãe, pra mim, ele foi de uma maneira assim visceral, que eu consegui entender que é impossível uma mãe não amar um filho. Uma mãe não aprovar um filho, uma mãe não fazer tudo por um filho.
Essa mãe pode sim fazer o que é possível a ela, com a consciência dela, com os recursos que ela tem, com a vivência e com a história dela. Mas isso está separado do amor. O amor, ele é incondicional. Se minha filha for uma assassina, eu vou repreender ela, eu vou botar ela na prisão, se for o caso, mas eu vou lá visitar ela na prisão e eu vou dar todo o meu suporte, eu não vou abandonar ela. Então, o amor de mãe, ele ultrapassa todas essas fronteiras. Então, isso é maravilhoso. E eu sempre tenho esse livro aqui de cabeceira para indicar, ele chega a estar bem gasto aqui, galera, cheio de anotações, que esse livro eu dou para os meus clientes também de mentoria, nas primeiras etapas, quando a gente revisa essas questões infantis e tudo mais, que é as 5 feridas emocionais. Então, essas feridas emocionais a gente precisa reconhecer, né? Que é o abandono, a rejeição, a traição, a humilhação e a injustiça. A gente precisa reconhecer essas feridas, saber como elas foram criadas em nós e depois no final do livro ele fala como sair dessas feridas, dessa máscara, porque toda ferida transforma a gente em alguém super poderoso, porque a gente vai criar escudos, vai criar mecanismos de ser melhor, de ser mais, de conseguir transpor essas barreiras que foram colocadas a ponto da nossa sobrevivência, né, ficar comprometida. Então esse livro aqui, quem quiser, eu tenho ele em PDF. Então me manda uma mensagem aqui dizendo que assistiu a live, já me conta aí qual é o perrengue que você passa e aí eu vou te mandar o PDF desse livro, tá? Tem que mandar lá no meu direct depois aí. Quem assistir também a gravação pode mandar dizendo que assistiu essa live e eu mando esse livro para vocês. Ele é fabuloso. E um outro livro que também é maravilhoso para isso é A Coragem de Ser Imperfeito, porque fala justamente de assumir a nossa vulnerabilidade. Quem gosta da Brené Brown, ela tem também um documentário com esse mesmo tema no Netflix e ela fala dessa questão da vulnerabilidade como forma de cura. Ou seja, se eu quero vivenciar um grande amor, se eu quero vivenciar um grande sonho, se eu quero subir num palco, isso tudo é maravilhoso. Mas se eu criar um muro e não me colocar diante desse palco, desse sonho, desse grande amor, de me relacionar com pessoas, eu também evito, com esse mesmo muro de proteção, eu evito também que a parte boa chegue até mim. Então é sempre uma linha muito tênue pra gente enfrentar. Então também tem uma outra frase maravilhosa que é: o que você mais deseja está do outro lado do medo. Então o medo é isso, é estar vulnerável a levar uma facada no peito a qualquer momento. Esse é o grande medo das pessoas em relação às mudanças e tudo mais que a gente enfrenta quando precisa se expor ao novo, né? Se expor a críticas e tudo mais. Tá fazendo sentido? A Andréia coloca isso. Ela é narcisista e só me fez sofrer. Sim, Andréia, entendo perfeitamente esse tema. Eu trabalho com muitas clientes que vêm exatamente assim, porque a gente acaba atraindo sempre com quem a gente tem uma identificação, até por energia a gente se conecta. A mãe que é narcisista, se você for investigar o passado dela, você vai entender possivelmente que ela sofreu as mesmas situações ou piores com a família de origem, tá? Ou um abandono também, falta de carinho, falta de amor. Se a gente for lembrar, pessoal, meu Deus do céu, há tão pouco tempo atrás a gente vivia em um mundo de guerra, daquelas famílias que vieram, né, desse pós-guerra, tendo um monte de filhos para inclusive ajudar no trabalho. O filho mais velho cuidava dos mais novos e assim por diante. Não existia o eu te amo, conversa, amor, não existia isso. E para muito além disso, casos de violência, de agressividade. Então, essa falta de amor faz com que essa mãe se desconecte disso. Ela não aprendeu a ter esse amor, ela não aprendeu a ter esse olhar, nem da família dela e nem culturalmente, porque hoje a gente está mais preparado com relação à psicologia e tudo mais. E isso faz com que ela só reproduza aquele comportamento. Isso é uma das instâncias. Então ela não faz por mal, mas ela faz como ela acha certo, porque aquilo que ela recebeu, ela vai passar para frente. E tem instâncias mais graves que aí é a nível psicológico mesmo, de transtornos psicológicos, bipolaridade, entre outros que a gente não vai entrar aqui porque é muito a fundo. Mas também a gente entende pela constelação que quando há compreensão, não precisa haver perdão. Quando tu consegue compreender aquilo que aconteceu com a tua mãe,
e a forma dela lidar com aquilo e transpor, tu consegue compreender e isso te dá um alívio no sentido de, ok, não é contra mim. Se fosse qualquer outra pessoa no mundo ser filho dela, iria ter o mesmo tratamento, porque não é pessoal contra ti, é a forma dela operar. E eu te digo mais ainda que a questão do perdão, a gente fica muito refém disso e não consegue, porque na verdade a gente gostaria de ter uma reparação. A gente gostaria que por esse nosso ato de ficar triste, chateado, mal, a gente gostaria que os nossos pais nos reparassem, voltassem no tempo e fizessem tudo de novo, nos pedissem perdão de joelhos e mudassem e fossem aqueles pais que a gente utopicamente idealizou na nossa cabeça. E como não é possível essa reparação, a gente se apega nessa dificuldade de perdão. Então, no mundo adulto das ideias, aqui a gente conversa muito, é nesse sentido. É trazer para a realidade a compreensão de foi como foi, né? De dizer sim a tudo que foi, porque isso custou muito também para todos os envolvidos, né? E custou para você, mas isso também te transformou na pessoa que você é hoje. E hoje eu digo que todas essas questões que aconteceram comigo na minha infância, situações com minha mãe, com meu pai, com falência, tudo isso me preparou para hoje estar aqui conversando com vocês e estar promovendo esses conhecimentos. Isso me fez estudar muito, isso me fez ir além. E se eu tivesse tido um outro tipo de infância, outro tipo de trauma, enfim, eu com certeza seria outra pessoa, mas isso tudo me preparou para estar aqui hoje. Então eu agradeço, hoje eu consigo agradecer os meus pais, que eles são os pais certos para mim, consigo agradecer os aprendizados que eu tive através dessas dores todas que eu também passei e ter essa empatia hoje com vocês sobre os posicionamentos de vocês, porque eu também vivenciei e isso não tem preço, certo? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Deixa eu ver se teve mais algum comentário aqui. Se não, vão deixando também que eu vou respondendo depois. Tem mais uma coisa que eu queria comentar sobre isso que eu anotei aqui, que também é um conhecimento da constelação familiar, que diz assim, que o fracasso é a melhor forma de punição para os seus pais. É algo assim, tá, galera? Não é bem assim a frase, tá? Mas o fracasso é a melhor forma de vingança para os seus pais. Porque quando você fracassa na vida, você tá dizendo para eles, viu o que vocês fizeram? Por conta de vocês, eu estou aqui passando necessidade, tô em dívida, tô infeliz, não me encontro na vida por causa de vocês. É uma forma inconsciente, é óbvio que é inconsciente, né, galera? Não é nada que a gente faça assim de, caso pensado. Mas inconscientemente, fracassar é um sintoma de vingança aos pais. Então, o pepino todo aí é que quando você toma um veneno, é só você que morre, não é o outro. Então, quando você se permite fracassar, é você que está sofrendo as consequências. Todo mundo sofre ao seu redor, mas você principalmente. Então, galera, o que a gente precisa saber por conta de tudo isso que a gente está trabalhando aqui? A terapia, ela não existe para curar. Tu vai para terapia ou faz mentoria, faz processos de autoconhecimento, isso não é para te curar, é para te trazer consciência sobre o que te formou, sobre como tu age. Mas a cura acontece com a atitude. Tem uma outra frase maravilhosa também que é: quem quer entender, não quer resolver. A resposta está na atitude, na ação. Então, quando a gente percebe tudo isso sobre a nossa vida, sobre a nossa história, a gente precisa se colocar numa postura de ter ação em prol daquilo que a gente acredita. Então, se eu tenho dificuldade de me expor porque eu preciso ainda ressignificar isso, eu tenho sentimentos de rejeição, aí que eu tenho que ir lá e me expor mesmo e fazer acontecer. É nesse movimento de ação que a cura acontece, porque aí a gente assume essa vulnerabilidade e da vulnerabilidade podem vir boas coisas. Porque se eu não me exponho, como é que eu vou saber se eu ia receber uma crítica ou ia receber
um reconhecimento ou ia receber algo grandioso a partir daquele movimento. Então fica aqui esta mensagem para nossa live de hoje, que é: aceite a sua vulnerabilidade com tudo que ela representa, vá com medo mesmo, paga para ver. E tem uma outra frase que eu gosto muito, que é: e se eu não vou desistir só para ver o que acontece, porque eu acredito que o fracasso ele só acontece quando a gente desiste. O sucesso é questão de ajuste. Então não deu certo, ajusta. Tentou de novo, fez de uma outra forma, não deu certo, ajusta. Ajusta, ajusta, ajusta até dar certo. Tudo é com base na ação. E para quem tá aqui me seguindo e gosta desses meus conteúdos, e principalmente porque está envolvido num movimento de frustração com a carreira, de frustração com a profissão que escolheu, quer fazer uma transição de carreira e não consegue, porque tá preso justamente nesse medo de ser criticado, de não receber apoio da família, da pessoa que ama, né, dos relacionamentos em si, em casa, marido, mulher, filhos, tem medo de arriscar e perder tudo, tem medo de fazer essa movimentação acontecer, porque o que os outros vão pensar. Tem uma boa notícia, que é um workshop que eu vou fazer gratuito. Vocês sabem que eu não faço quase nada gratuito por aqui. Então aproveitem, tá? Tem que se inscrever no link da bio. Na verdade não é uma inscrição, você vai clicar lá e vai entrar direto no meu grupo do WhatsApp. Nesse grupo eu vou passar o link desse encontro fechado, não vai ter reprise. Vai ser dia 28 de março, vai ser numa terça-feira de noite, às 19 horas. E aí o tema do workshop é: como desbloquear a sua transição de carreira em 90 dias. Vai ser um conteúdo precioso, inclusive eu vou contar a minha famosa estratégia do zíper, tá, galera? Essa famosa estratégia do zíper, ela funciona sempre e eu vou revelar para vocês aqui pela primeira vez no gratuito. Eu vou revelar essa estratégia nesse encontro. Então, se faz sentido para você esse tema, se você quer se mover para o mais em relação a uma transição de carreira, não é para fazer a transição de carreira em 90 dias, é para vocês terem acesso ao passo a passo para isso acontecer, é para desbloquear a sua transição de carreira, tá, galera? Então, a gente vai falar sobre temas como o de hoje e muito mais profundos e mais com plano de ação, com vários movimentos importantes aí para vocês conseguirem dar esse próximo passo. Certo? Muito obrigada, então, por todos que estão aqui, pelo tempo de vocês comigo. Deixem nos comentários se vocês querem fazer mais perguntas. Me mandem um oizinho lá no direct para eu mandar o livro para quem tiver interesse em ler. Lembra de comentar que você assistiu a live, lembra de me dizer como você se sentiu, o que está acontecendo com você, que eu posso te ajudar, né? Posso ver o que eu posso fazer para te ajudar, além de mandar esse livro. Combinado, galera? Então, tenham